Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a nossa aula de número 17. Estamos aí nos aproximando do final da disciplina, tá? Vocês, a esse momento, já devem ter colocado na nossa sala de aula um cronograma com essa finalização, tá? Das atividades para vocês não se perderem, tá bom? Lembrando a vocês que sempre temos lá o nosso espaço de dúvidas, tá? Para vocês tirarem suas dúvidas, conversarem e a gente tirar o máximo proveito da disciplina, tá bom? Vamos lá, nós vamos ver aqui nessas últimas aulas as reações de ácidos carboxílicos e seus derivados, tá bom? Então essa aqui é a nossa primeira parte e aí na próxima semana, né, na próxima aula a gente vai ter a parte 2, tá bom? Então vamos lá. Muito bem, então vamos lembrar, né, gente, a estrutura dos ácidos carboxílicos e os derivados de ácido carboxílico, né? Então, lembrando aí, todos têm o arranjo com a carbonila, né? Lembrando aqui a estrutura da carbonila, né? Então, carbono sp2, isso faz com que esse grupo seja, né, plano, tá bom? E aqui nós temos também ângulos de aproximadamente 120 graus, né? Bom, então a gente sabe muito bem que para que a gente tenha um ácido carboxílico, o Y aqui, né, tem que ser uma hidroxila, tá? E os outros derivados, né, a gente vai precisar ter variações aqui no Y, né? Lembrando que R é grupamento alquilo, tá bom? Quais são os derivados de ácido carboxílico, né? A gente já sabe qual é a estrutura de um ácido carboxílico, né? Mas quais são os seus derivados, né? Nós temos os haletos de ácido ou haletos de acila, tá? Nós temos os anidridos de ácido ou simplesmente anidridos. Nós temos também os ésteres, tá? As amidas e as nitrilas, certo? Dessas, somente a nitrila é considerada derivado de ácido, mas não tem carbonila, né? A nitrila tem o grupo funcional C-tripla-N, tá bom? Os outros demais aqui tem o arranjo da carbonila e a variação no Y, né? Então, por exemplo, os haletos de ácido, o Y é algum halogênio, né? Nos anidridos, o Y é esse grupo, né? Nos ésteres, esse, né? E nas amidas, esse grupo, né? Então, aí nós temos o grupo R aqui, necessariamente o grupo alquila, né? Grupo alquila aqui, aqui pode ser hidrogênio, né? Aí vai depender se a amina é primária ou secundária. Amida, né? Primária ou secundária, tá? Muito bem. Então nós já temos aí uma revisãozinha aí dos ácidos carboxílicos e seus derivados. Lembrando, né? Nunca é demais o arranjo aqui de orbitais, né? Então, como o carbono é um carbono sp2, a gente tem as ligações sigma, né? São feitas aqui com carbono-oxigênio, né? O oxigênio também é hibridizado sp2, né? Vale a pena a gente lembrar aqui que o oxigênio também é hibridização sp2. E as ligações π, né? A gente sabe, feitas através dos orbitais p, né? Acima e abaixo do plano da molécula, bom? Então essas ligações π são as ligações que a gente vai aí, os elétrons que a gente vai utilizar, né, nessas ligações, nessas reações aqui, que a gente vai ver daqui a pouco.
Bem, uma característica dos ácidos carboxílicos é que eles têm altos pontos de ebulição, né, e isso se dá pela formação de dímeros em solução, né, através de ligações de hidrogênio. Então, se a gente compara aí o ácido carboxílico com o álcool de mesmo número de carbonos, a gente observa que o ponto de ebulição é bem mais elevado. Bom, então vamos aqui para como reagem esses compostos, né? Bom, a gente já viu, né, algumas reações de compostos carbonílicos quando a gente estudou as reações de aldeídos e cetonas, né? Nós vimos lá que as reações são preferencialmente reações de adição, certo? Bom, aqui a gente vai ter uma ligeira diferença, né? Mas antes da gente entrar nessas diferenças, vamos entender aí que na carbonila a gente tem que observar o caráter eletrofílico do carbono, certo? E esse caráter eletrofílico vai depender dos grupamentos ligados a, a ele, né? Então esse caráter eletrofílico vai ser maior ou menor, dependendo de quem são esses grupos, né? Principalmente do grupo do Y, né? Que é ali, vamos considerar quem determina, né, a identidade da função. Tá? E também, gente, vai depender da facilidade do grupo Y de abandonar a molécula, beleza? Então, ali os ácidos e seus derivados, né, vão ter uma classificação em termos da reatividade, dependendo, obviamente, do grupo Y. E aí nós vamos ver que alguns são mais fáceis de saírem, são melhores grupos de saída do que outros. Tá? Então, lembrando, né, nós temos oxigênio, carga parcial negativa, e no carbono, carga parcial positiva. Bom, então, gente, a reação típica que a gente vai ver aqui, existem outras reações, né, mas essa reação, o mecanismo é o mais importante para o momento, é a substituição nucleofílica acílica nesses compostos, certo? E consistem basicamente no ataque nucleofílico, né, a primeira etapa aqui, é um mecanismo simplificado, certo? Esse ataque nucleofílico faz com que os elétrons da carbonila migrem para o oxigênio, né? Lembrando que aqui, ó, carga negativa, certo? Formando aqui, gente, um intermediário tetraédrico, certo? Que ele vai ser característico de todas essas reações, tá bom? Muito bem, então veja que nós temos aqui nessa reação, as etapas estão em equilíbrio, né? Então, pode tanto haver a saída aqui, novamente do Z, né? Dependendo aí se ele também for um grupo de saída, além de bom nucleófilo, a reação volta, né? Ou então a saída do grupo Y. Tá? Por que eles vão necessariamente sair? Certo? Porque há uma grande tendência da carbonila ser recomposta aqui nessa etapa. Bom? Então, essa tendência vai fazer com que ou Z ou Y, e se a gente considerar R aqui como grupo alquilo, né, o grupo alquilo é um péssimo grupo de saída, então esquece ele. Então, Z ou Y vão ter a possibilidade de serem eliminados nessa etapa. Tá bom? Então, vamos considerar que o equilíbrio está favorecendo os produtos, né? Então, vamos aqui apagar. Tá? Então, com isso, favorecendo aqui o sentido dos produtos, Y sairá. Né? Então, sai o Y, pois a carbonila vai ser reconstituída. Beleza? E assim nós temos um produto de substituição. Beleza? Nucleofílica, porque foi o nucleófilo que iniciou. Acílica, porque lembra que este grupo aqui é um grupo acila. Beleza? Então, falando em termos aí das constantes de equilíbrio, né? Dependendo dos valores de constante de equilíbrio da reação direta e indireta, né, das etapas,
nós aí podemos ter diferentes situações, né? Então veja bem, ó. Se a constante de equilíbrio da segunda etapa, né, da etapa direta, a segunda etapa da reação direta, do sentido direto, for maior do que a constante de equilíbrio da etapa da reação inversa, né, da primeira etapa da reação inversa, então acontece que essa reação ela caminha adiante, e isso quer dizer que Y é um melhor grupo de saída do que Z. Bom, então essa reação ela tende a avançar. Nós observamos o oposto, então o contrário acontece, obviamente, né? Então, se o K2 é menor do que o K-1, então a gente observa que quem vai ser eliminado aí, preferencialmente, é o Z, e a reação tende a ficar em equilíbrio com o reagente inicial. Tá? E se nós temos aí essas duas constantes aí parecidas, né, em termos de valores, nós observamos que nós vamos ter uma quantidade equivalente de reagentes e de produto final na solução, tá bom? Normalmente isso aí é resolvido utilizando um catalisador que vai modificar o mecanismo da reação e alterar então essa constante de equilíbrio, certo? Então, nós observamos aqui dessas três situações possíveis, três possíveis gráficos, né? Então aqui nós temos a primeira etapa e a segunda etapa. Lembrando que a primeira etapa é o ataque nucleofílico, né? E a segunda etapa é o grupo de saída, beleza? Então vejamos aqui, nesse primeiro exemplo, né? Esse diagrama mostra para a gente que a primeira etapa tem uma energia mais baixa, ou seja, o ataque nucleofílico ok, né? Acontece de maneira satisfatória. Aqui a gente tem um intermediário tetraédrico e a segunda etapa vai ter uma energia maior, seria o grupo de saída, né? Vai ter uma energia maior. Então essa reação tende a voltar, né, e ficar com uma quantidade grande de, de reagentes, né? Sem ter com quantidade menor de produtos formados. Beleza? Essa reação não tem um andamento favorável dessa maneira. Então, na situação oposta, nós temos aí, a primeira etapa, o ataque nucleofílico, né, que tem uma energia mais elevada, contudo, a segunda etapa do grupo de saída é uma etapa mais favorecida. Nós vemos aqui que essa reação também é endergônica, né? Aliás, exergônica, ou seja, ela tem uma energia livre favorável, né? Porque a energia livre aqui é negativa. Beleza? Então ela tende a acontecer. Veja que aqui a energia livre é positiva. Então ela não tem uma tendência de acontecer. E aqui nós temos a situação onde as energias de reagentes e produtos são muito próximas e também dos estados de transição, né? São muito próximos, então aqui tende a observarmos um equilíbrio bem equivalente entre reagentes e produtos. Nós vamos ter quantidades equivalentes também dessas substâncias no meio, tá? Nem se favorece aos produtos e nem aos reagentes, beleza? Então, mais ou menos que a gente aplica aquela regrinha que nós vimos no slide anterior. Bom, olhando aqui com relação aos orbitais moleculares, nós já vimos, né, que as carbonilas têm, em termos dos seus orbitais moleculares antiligante, né, o antiligante π, ele tem uma contribuição maior do carbono, né, vendo que a gente tem um antiligante, na forma do antiligante π, que é maior no carbono, porque o ligante π é maior no oxigênio pelo fato dele ser mais eletronegativo, né? Então aqui nós temos uma grande contribuição do carbono, justamente isso é o que faz ele ser eletrofílico aqui
nas carbonilas, né? E lembrando aqui que nós temos esse orbital como sendo o LUMO, beleza? É o orbital antiligante, né? Ou, aliás, o orbital molecular vazio de menor energia ali para a ligação, tá? E aqui nós temos um ataque, né, do nucleófilo, que no caso Z, com seu orbital preenchido, e esse orbital deve ser o HOMO, né? Então nós temos o LUMO e o HOMO. Essa interação dá origem a uma nova ligação sigma, certo? Ligações sigma tem uma menor energia, então isso é favorecido, beleza? Em termos do diagrama, nós temos, né, essa estrutura. Veja aqui o orbital HOMO, né, do Z é um orbital com elétrons não ligantes, né, a gente chama os elétrons N, né, não ligante, preenchido, tem energia mais baixa, certo? E o orbital antiligante, π, né, da carbonila, é vazio e tem uma energia um pouco mais alta, né? Quanto mais próximo for essa energia aí, mais fácil vai ser a interação entre esses orbitais. Se os orbitais, né, HOMO e LUMO tiverem diferenças de energia muito grandes, isso vai desfavorecer a formação do orbital molecular. Tá? Então veja que nós temos aqui o orbital ligante sigma, né, com energia aqui mais próxima, a energia dos elétrons não ligantes, tá? E o orbital antiligante sigma, que vai ter uma energia mais próxima à do orbital antiligante π. Beleza? Então aqui mostra como essa ligação ela é feita em termos dos orbitais moleculares. Bom, então vamos falar um pouco mais sobre a reatividade desses ácidos carboxílicos. Tá? Obviamente que a gente já falou, né, que a reatividade deles vai depender do caráter eletrofílico, certo? Desses derivados. Né? Então, isso aqui, gente, a gente vai ver fatores que tornam o grupo, né, mais reativo. Certo? Bom, então, o primeiro efeito aqui que a gente vai ver, a gente vai falar aqui primeiro dos aletos de acila, né, que são os derivados, né, desses compostos que a gente está estudando, entre os ácidos e os seus derivados. Ele é o mais reativo, beleza? Ele é o mais reativo dos compostos, né? Vamos ver por que ele é o mais reativo. Então, primeiro, ele tem um efeito indutivo e retirador de elétron importante aqui, né? Sendo que o cloro ele é bastante eletronegativo, né? Então isso aumenta o caráter eletrofílico do carbono, né? E um outro fator é a ressonância, beleza? Então vamos ver aqui quais são as formas de ressonância deste grupo, né? A gente tem essas três formas e veja que essa terceira forma aqui, né, ela contém aqui a ligação dupla carbono-cloro, né, a carga positiva no cloro, certo? Sendo que este grupo aqui, ele não contribui bem para o híbrido de ressonância, certo? Por que ele não contribui bem? Porque a ligação dupla carbono-cloro, ela não é favorável, ela não se efetiva bem pela diferença, né, de tamanho, né, do carbono e do cloro. As energias dos orbitais HOMO e LUMO aí vão ser muito distantes, né? Então isso vai desfavorecer
essa ligação dupla aqui, tá? Então, como essa forma não contribui bem, veja que essa forma é a forma na qual o cloro doa elétrons para o carbono, né, neutralizando ele. Só que essa forma ela não é muito efetiva, certo? Então nós temos basicamente essas duas formas aqui como maiores contribuidoras. Veja que uma delas tem uma carga positiva aqui no carbono, certo? Então, por esse motivo, os aleitos de acila são os mais reativos, tá? Vamos ver aqui no caso do extremo oposto, né? São as amidas, são aqui a função menos reativa dessas que a gente está estudando, certo? Então vamos ver. Primeiro que o efeito indutivo retirador de elétron vai ser menor, certo? Do que quando a gente tem ácido carboxílico, o éster, certo? Os aletos, porque o nitrogênio tem uma eletronegatividade e no caso de cloro e bromo, né, os aletos têm uma menor polarizabilidade, certo? Então, acaba tendo um efeito indutivo retirador de elétrons menor aqui do que os outros grupos, e aí isso já diminui o caráter eletrofílico do carbono. Um outro fator é aqui nas formas de ressonância. Diferentemente do cloro, essa terceira forma de ressonância, ela contribui muito bem para o híbrido. Por quê? Né? Porque carbono e nitrogênio têm tamanhos aproximados, os orbitais têm energias próximas, esses orbitais P que vão participar dessa ligação têm energias próximas. Então isso favorece a interação dos orbitais. Tá? E o outro fator é que o nitrogênio acomoda melhor a carga positiva do que os outros, do que o cloro, do que o oxigênio, certo? Então ele vai acomodar melhor a carga positiva. Então essa forma contribui bastante. Veja que é justamente a forma onde o nitrogênio, né, o grupamento Y, está doando densidade eletrônica para o carbono, deixando ele menos eletrofílico. Beleza? Então nós temos aí essa ordem de reatividade, né? Vindo dos aletos, indo para os anidridos, ésteres e ácidos, né? E as amidas por último. Então vamos falar mais um pouquinho da substituição nucleofílica acílica, certo, gente? Então aqui vamos ver com relação à diferença, né, entre os aldeídos e cetonas, né, que cetona, aqui, aldeído. A gente lembra que as reações típicas aqui eram reações de adição nucleofílica, né? Adição nucleofílica, porque os grupos alquila e hidrogênio não são bons grupos de saída, né? Porque as bases formadas, as bases conjugadas são muito fortes, né? Então a tendência de sair de um desses grupos é muito pequena, né? Justamente pela força dessas bases. Certo, gente? O que já é diferente aqui no grupamento, nesses grupos acila de ácidos carboxílicos derivados. O Z normalmente é um grupo que tem uma maior facilidade de saída, tá? Então, as reações de substituição são mais favorecidas aqui, certo? Então, aqui nós temos um exemplo de reação de substituição, onde o Z é trocado por um determinado nucleófilo. Mas nós vimos também que, dependendo de Z e dependendo de quem é o nucleófilo, né, no início da aula a gente estava falando que o grupo era Y, né, mas aqui o que importa é o entendimento, né, não é a notação exatamente, tá?
Então aqui a gente tem um grupo de saída e um nucleófilo, né? O ponto é esse, certo? Então, dependendo das basicidades relativas de Z e desse nucleófilo, a gente sabe se a reação avança ou não, né? Por exemplo, se Z for muito básico, muito mais básico do que o nucleófilo, então a sua saída é improvável, porque ele vai ser um péssimo grupo de saída, certo? E se for o contrário, né, se o nucleófilo aqui for mais forte, né, do que o grupo de saída, então a tendência é que a reação ela aconteça, beleza? Então a gente vai ver na próxima aula, né, que é possível, por exemplo, eu transformar com facilidade um haleto de acila em uma amida, mas da mesma forma eu não consigo transformar uma amida em um haleto de acila, justamente porque vai mudar essa questão aí de nucleófilo e o grupo de saída, certo? Bom, então nós já vimos aqui como é que é o mecanismo da reação, nós estamos considerando que a reação avança sem equilíbrio, né? Mas a gente sabe que pode haver sim situação de equilíbrio, então o ataque nucleofílico é a primeira etapa aqui, certo? Intermediário tetraédrico, né? Com a saída do Z, certo? Aqui é a segunda etapa, né? Por que a saída de Z? Porque lembrem que a tendência aqui é que nós tenhamos o restabelecimento aqui da carbonila, beleza? Pessoal, é o seguinte, ó, grupos muito eletronegativos ligados ao mesmo carbono, né? ah, ah, digamos que existe uma tendência de instabilidade nessa condição, beleza? Então, a eliminação de um dos grupos eletronegativos é favorecida, tá? Então, aqui no caso, a saída do Z, né? E nós temos aí o produto de substituição nucleofílica. Então, aqui o que eu disse, existe uma forte tendência no estabelecimento da carbonila na segunda etapa, no entanto, precisamos de um bom grupo de saída, beleza? Então, na verdade, se o grupo de saída não for bom, né, repetindo aqui o que eu já falei, nós teríamos aí uma tendência da reação entrar em equilíbrio no sentido inverso aí na primeira etapa, né? Bom, vamos ver então aqui o seguinte exemplo. Vejamos que nós temos um haleto de acila, certo? Que a gente já viu que é o mais reativo, né? E a gente tem um nucleófilo, uma base muito bons aí, que é um ânion metóxido, beleza? Então, aqui está errado porque nós não temos aqui hidroxila, certo, gente? Aqui é um éster formado, tá? Então, vejamos aqui o que acontece no mecanismo dessa reação. A primeira etapa consiste no ataque nucleofílico, como nós já vimos, né? Deixa eu alterar aqui a cor do lápis, porque para não confundir aqui. Vou colocar agora um vermelho. Então, o ataque aqui, né? Vocês já sabem como é que acontece. Intermediário tetraédrico, certo? Cloro é um bom grupo de saída. Veja que não tem equilíbrio aqui, porque entre o cloro e o metóxido, lógico que o cloro é um melhor grupo de saída, né? Então, nós temos aqui esse mecanismo que avança para a segunda etapa, onde nós temos o restabelecimento, né, que eu acabei avançando, né? Mas aqui repetindo, ó, que o restabelecimento da carbonila e a saída do cloro, tá? Eu repeti aqui, tá? Não precisava, mas eu acabei repetindo aqui, beleza? Podia avançar já direto para esse último produto formado, tá? Então veja que nós temos a formação de um éster de metila, certo? O que a gente não pode fazer de jeito nenhum? É fazer esse mecanismo consertado, né? Colocar que, mas a reação, o efeito da reação é o quê? É trocar
o cloro pelo metóxido, né? Então eu vou fazer aqui esse mecanismo, né, consertado, eu simplesmente vou colocar o metóxido e vou tirar o cloro, certo? A gente não pode fazer isso, tá? Porque essa reação não tem esse mecanismo consertado, beleza? Ah, mesmo sendo uma reação que, se a gente observar bem, ela tem características de um mecanismo SN2, a gente não pode fazer essa reação, o mecanismo consertado. A gente tem que fazer etapa por etapa, porque representa as estruturas formadas, né, estruturas moleculares formadas aí durante todo o processo. A gente viu aí que até agora a gente não utilizou etapas de transferência de prótons, mas elas podem ser necessárias em algumas reações, né, a depender dos nucleófilos, como é o caso aqui da água, né? Então veja que nessa reação a gente consegue produzir ácido carboxílico a partir de haleto de acila, utilizando água como nucleófilo, né? Então o mecanismo aí consiste no ataque nucleofílico. Lembrem que essa carbonila é muito reativa, certo? Porque os haletos de acila são os compostos mais reativos aqui. Bom, então veja que após o ataque nucleofílico, nós temos o intermediário tetraédrico aqui, onde os dois grupos são bons grupos de saída, né? Considerando o avanço aqui, nós temos que após o estabelecimento da carbonila, né, sai o cloro, certo? Considerando que essa reação está avançando. E aí nós temos aí como última etapa, uma etapa de transferência de prótons, certo? Na qual uma molécula de água precisa abstrair aí esse próton para então nós temos o ácido carboxílico formado, beleza? Então aqui nós temos a etapa de transferência de próton. É importante observar caso a caso quando é necessária uma etapa de transferência de prótons. Bom, neste segundo exemplo nós temos uma reação que se chama reação de transesterificação, né? É o caso onde, veja que eu tenho aqui, eu estou substituindo um alcoxi por outro, né? Eu estou só alterando o tamanho da cadeia aí desse éster, né? Então, neste caso, os dois grupos têm mesma tendência, né? Mesma basicidade aí. Então é aquele caso onde nós temos o K2, né? E o K-1 muito próximos, né? E aí equivale mais ou menos aqui àquela diagrama que a gente viu de reação, tá? Então, para isso, pessoal, a gente precisa de um catalisador, certo? Que altere o mecanismo da reação, modificando então a situação energética dele aqui, tá bom? Então nós temos aí o uso de um ácido no meio, tá? Então como é que fica o mecanismo, né, dessa reação, que aí vai ser importante, que vai ser um mecanismo maior, né? É importante que vocês tenham atenção aí, certo? Então muito bem. Como nós temos ácido, né, um ácido forte aí no meio, né, e o etanol, que vai ser o nucleófilo, é obviamente que no meio esse etanol vai estar protonado, né, porque eu não encontro H+ livre no meio, né, esse H+ ele vai estar, esse próton ele vai estar ligado a alguma molécula no meio, né? Então, pessoal, nós temos como primeira etapa já uma etapa de transferência de prótons, beleza? E vocês já viram na Química Orgânica 1 que neste caso os elétrons do oxigênio da carbonila são mais nucleofílicos do que aqui do oxigênio saturado, né? Por conta justamente da forma de ressonância aqui da segunda etapa, né? Da segunda
do intermediário para a segunda etapa. Né? Então, a primeira aqui é transferência de prótons, e nós temos aqui esse grupo oxônio formado. Beleza? Em seguida, que nós podemos ter o ataque nucleofílico, né? Já que este carbono está ainda mais nucleofílico, mais eletrofílico do que antes, né? Pela formação do oxônio. Beleza? E aí vocês viram algo parecido lá nas reações de aldícidos e cetonas, né? E aqui nós temos aqui o primeiro intermediário tetraédrico formado. Certo, gente? Bom, aqui nós temos novamente uma etapa de transferência de prótons. Né? Em seguida, este intermediário tetraédrico aqui. Veja que nós temos 3 grupos eletronegativos aí neste carbono. E nós já vimos que isso não é favorável para a molécula. Né? Então a tendência aí é que se restabeleça essa carbonila. Para que isso aconteça, eu preciso que um dos grupos seja um grupo bom de saída. Tá? Então aqui eu preciso ter uma outra a transferência de prótons. Só que agora, para o oxigênio aqui da metoxila. Por quê? Porque se voltar aqui para o oxigênio aqui, da etoxila, né? Então você vai ter a reação voltando. Né? Então, para a reação avançar, ela só avança quando a transferência de próton ocorre para este oxigênio. Beleza? E então nós temos agora um bom grupo de saída, porque ele pode sair na forma de metanol. Então aqui a carbonila pode ser reestabelecida e o metanol pode sair, né, aqui, né, na forma de molécula, né, bem mais fácil. Beleza? O oxônio aqui em seguida vai sofrer aqui. Então essa aqui é uma etapa de grupo de saída, né? Em seguida, nós temos uma etapa novamente de transferência de prótons. Tá? Então, essa reação, até a formação do outro éster, né, contou com 5 etapas de transferência de prótons. Então, veja que a gente pode ter reação onde não tem nenhuma transferência de prótons, né, que é a mais simples, e as reações com transferência de prótons, né, que aí você vai ter um número maior de etapas. Importante, pessoal, que a gente sempre seguir uma regrinha básica. Se a reação acontece em meio ácido, é importante que nunca ocorra a formação de uma base forte no meio. Beleza? Por exemplo, eu não posso tratar da eliminação direta de um metóxido, porque aí eu teria um ácido, né? Um ácido não, uma base muito forte no meio, né, se aqui eu já partisse para a eliminação desse metóxido antes de protonar ele. Tá? Então veja a importância da gente seguir essa regra. Tá? Como é meio ácido aqui, então eu não posso ter a formação de bases fortes no meio durante a reação. Então eu tenho sempre que ter essa atenção aí dobrada. Da mesma forma, né, que se a gente tivesse uma reação que acontece em meio básico, eu não posso ter também a formação de ácidos fortes, né, no mecanismo dessa reação. Tá? Isso aí inviabiliza todo o mecanismo. Tá bom, gente? Então, essa aula é a primeira parte da nossa aula, desse assunto, na verdade, e para a próxima aula nós teremos a parte 2, onde a gente vai mostrar reações específicas de cada grupo, né? E, além disso, como a gente pode fazer reações de conversão dependendo das reatividades desses grupos de ácido carboxílico e seus derivados. Tá bom, pessoal? Então, continue estudando, estamos quase no final da disciplina. É isso aí. Um grande abraço a todos.